Oi, gente, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela A Desalmada. Quinta-feira, 18 de agosto. Todos os funcionários saem correndo desesperados da empacotadora. Um funcionário diz a Edgar que aquilo foi um atentado e que viram dinamite e um homem correndo. Edgar acusa Fernanda de ter organizado tudo aquilo. Ela diz que não fez nada e eles tentam pegar Fernanda à força. Continua acontecendo novas explosões na empacotadora. César consegue escapar sem que os seguranças o vejam. Joana quer ir embora e Fernanda diz que elas devem ficar, pois não fizeram nada. Edgar proíbe a saída de Fernanda do local e a ameaça. Fernanda ordena que ele não a ameace, pois ela não tem medo dele. Nesse momento, Edgar liga para Otávio e conta sobre a explosão. Otávio fica furioso e se surpreende ao saber que foi um atentado. Edgar diz a Otávio que Fernanda Linhares está por trás desse atentado. Moreno prende Fernanda e diz que enquanto ela não confessar que foi ela que colocou os explosivos, não permitirá que ela saia. Fernanda o acusa de louco e manda que ele investigue ao invés de ficar acusando. O porco do Otávio chega e diz a Fernanda que não imaginou encontrá-la naquelas circunstâncias, nem que ela tivesse chegado a tanto. Fernanda diz que nada daquilo teria acontecido se ele não provocasse tanta injustiça. Otávio diz que Fernanda está obcecada por ele. Fernanda enfrenta Otávio com valentia e diz que ele deixou várias pessoas do povoado sem suas terras e agora quer os deixar morrer de fome simplesmente porque não obedecem às ordens dele. Fernanda diz a Otávio que não acredita em absolutamente nada que saia da boca dele. Otávio fala para Fernanda que é lamentável que eles não trabalhem juntos, pois ela é uma mulher que tem um caráter surpreendente. Fernanda garante que não trabalha com alguém que rouba. Otávio, falso como ele só, se faz de sonso e diz a Fernanda que nem sabia que Santiago havia falecido. Fernanda diz que não sabe como alguém tão bom como Rafael possa ser filho dele. Joana enfrenta Edgar e Moreno para defender Fernanda. Fernanda, então, é liberada. O delegado Babão pergunta se é seguro deixar Fernanda ir. Otávio diz que, por enquanto, ela está livre. Júlia vê em seu pescoço uma mancha devido à agressão de Otávio. Ela a cobre com um lenço para disfarçar. Um funcionário diz que somente uma parte da empacotadora foi explodida e as carnes foram salvas. Fernanda estranha que os animais estejam tão quietos e, ao abrir o porta-malas do caminhão para vê-los, se surpreende com César, que faz um sinal para que ela fique em silêncio. Carmelo pergunta a Otávio se agora sim ele pode matar Fernanda. Otávio se nega e diz que Fernanda é muito mais perigosa do que ele imaginava. Otávio diz a Carmelo que vai colocar Rafael contra Fernanda e que em breve ela comerá na palma de sua mão. Já na praça do povoado, Fernanda abre o porta-malas do caminhão e Joana ameaça César com uma arma. Fernanda acusa César de ter colocado explosivos na empresa de Otávio. Maria chora muito e fala para Isabela que pode estar grávida. César confessa a Fernanda que foi ele quem colocou os explosivos e ela pergunta o porquê que ele fez isso. César diz que isso é coisa dele. César está indo embora e Fernanda o ameaça com a arma e exige saber o motivo desse acerto de contas. César diz a Fernanda que aquelas pessoas da empacotadora devem para ele e ele vai fazer tudo para que eles paguem. Ele diz que sabia onde colocar os explosivos e que lá não havia pessoas, pois ele não queria machucar inocentes e vai embora. Otávio diz a Antônio que foi muito forte o atentado à sua empacotadora. Ele ordena que Antônio divulgue no povoado que Fernanda Linhares é muito perigosa para todos e que pode os matar a qualquer momento. Antônio diz que isso poderia ser um problema para eles, como voltar ao assunto da morte do marido de Fernanda. Mas Otávio diz que pouco se importa e manda que Antônio o obedeça. Escondido, Davi ouve os planos de Otávio. Ângela vê Roberto sofrendo e o apoia e os dois estão ficando cada vez mais próximos. Germán cumpre sua palavra e paga mais para o fazendeiro, tirando do seu próprio bolso, demonstrando ser um homem de palavra. Ele descobre sobre a explosão da empacotadora. Edgar diz a Otávio que Fernanda é um perigo e trará muitos problemas e Otávio concorda.
Fernanda conta a Miriam e Luiz sobre o homem que estava em seu caminhão. Davi visita Rafael e conta sobre a explosão na empacotadora. Ele também diz que Otávio e seu pai suspeitam de várias pessoas, inclusive Fernanda. Rafael se nega a acreditar que Fernanda seja capaz de fazer isso, que ela é uma pessoa diferente. Ele diz que ela não é uma desalmada como ela quer que todos acreditem que seja. César chega ao restaurante. Fernanda e Joana se surpreendem. Fernanda decide interrogar César para saber por que ele quer se vingar de Otávio. Ângela e Roberto se beijam pela primeira vez. Rafael surpreende Otávio quando declara seu apoio ao pai. Ele diz que ficará na fazenda e que não irá mais para a Itália, e que os inimigos de seu pai também serão inimigos dele. Otávio tenta manipular Rafael contra Fernanda, mas Rafael não acredita em nada do que o pai fala contra ela. Fernanda se aproxima de César e ele a agradece por tê-lo ajudado. Fernanda diz a César que foi ele quem colocou o anúncio sobre a suposta morte de Otávio. Ela diz a César que ela pode ser o problema dele caso ele não lhe conte por que quer se vingar de Otávio. Fernanda sugere a César que os dois possam se ajudar para destroçar Otávio. César diz a ela que não precisa de caridade. Fernanda conta que tem bons motivos para se vingar de Otávio e que ele tirou tudo dela. Rafael diz que acredita na inocência de Fernanda, mas se Fernanda for culpada de verdade dessas desgraças, ele então ficará do lado de seu pai. Fernanda propõe a César que não mate Otávio, pois quer vê-lo sofrer amargamente dia após dia. Ela completa dizendo que matar Otávio seria um prêmio para ele. Fernanda diz que quer que Otávio sofra igual ou mais do que ele a fez sofrer. Fernanda ameaça César dizendo que se ele estragar seus planos, irá o eliminar. Ângela cuida de Roberto, que percebe o quanto ela é carinhosa, diferente de Isabela. César diz a Fernanda que quando chegar o momento de matar Otávio, nem ela nem ninguém irá o impedir. Quando ele se prepara para partir, Fernanda revela a César que Otávio matou seu marido para roubar suas terras e construir a sua maldita empacotadora e que a violou sexualmente. César diz que não se surpreende pelo que ela falou, pois Otávio é cruel e impiedoso. Ele deixa claro que não mudará seus planos e vai embora. Rafael começa a usar muletas e ele confronta seu pai, perguntando se por culpa dele os fazendeiros não puderam vender seu gado na cidade vizinha.